paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia, uma leitura sequencial para conhecermos mais da Palavra de Deus. Começamos no livro do Gênesis, estamos falando a respeito, lendo a respeito da vida de Abraão, e já chegamos ao momento em que ele mandou buscar uma noiva para o seu filho Isaque. Isaque iria se casar e Abraão chamou o seu servo e mandou que ele fosse até a sua parentela buscar uma noiva para o seu filho Isaque. E Eliezer, no episódio passado, nós lemos, no capítulo 24, que ele chegou à parentela de Abraão e ele encontrou Rebeca, o Senhor deu a ele um sinal e ele já estava querendo retornar. E a família de Rebeca falou, vamos chamar a Rebeca para saber se ela quer ir imediatamente para encontrar-se com o noivo. Nós vamos continuar, nós vamos a partir do versículo 58, Gênesis capítulo 24, versículo 58. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laarói, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então aqui nós vemos a escolha por uma direção do Senhor da noiva de Isaque, tipificando aqui a escolha da noiva que é a igreja, a noiva do Senhor Jesus. Então nós vamos dar continuidade agora no capítulo 25, no livro do Gênesis. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. E gerou-lhe Zinrã, e Joquizã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Joquizã gerou a Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efrom, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho,
e habitava Isaque junto ao poço Laarói. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abdeel, e Mibizão, e Misma, e Dumá, e Massá, Adar, e Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e morreu e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Deus sempre responde às orações, né? E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, Rebeca percebeu o movimento, ela estava gestante dentro do seu ventre, e ela orou e conversou com o Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, cumprindo aquilo que o Senhor já havia falado com ela, que havia 2 nações no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. A gente vê aqui, ó, que Isaque tinha 60 anos quando nasceram Esaú e Jacó. E ele se casou aos 40 anos, e a Bíblia diz que ele orou instantemente para que Rebeca, sua esposa, engravidasse. Ele orou por 20 anos e o Senhor respondeu a sua oração. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura, porque Esaú nasceu primeiro. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então, naquele momento, ele desvalorizou a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas,
E este comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, nesse momento, ele vendeu, porque havia uma bênção especial para o primeiro filho. Então, ele vendeu por um prato de comida. Nós vamos para o capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, habitou Isaque em Gerar. Então, nós vemos aqui que o Senhor confirmou sobre a vida de Isaque, filho de Abraão, as mesmas bênçãos que o Senhor tinha feito a Abraão sobre a sua descendência. Então, a bênção do Senhor, ali Isaque foi orientado no Senhor, casou de acordo com a orientação do Senhor, e ele ouviu a voz do Senhor, que deu a ele uma orientação para que ele não descesse ao Egito. E ele obedeceu e o Senhor confirmou sobre a vida dele a mesma bênção de prosperidade de toda a sua descendência. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar o nosso episódio aqui e no próximo episódio nós continuamos a leitura da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos.